Hoje eu vou falar com você durante esse vídeo sobre PERSE. Se você não me conhece, eu sou Marcos Adriano Silva, contador e advogado, CEO do Grupo Save, com mais de 17 anos de experiência tanto no mercado contábil e tributário, mentor de pessoas que faturam mais de R$100 mil por mês trabalhando com os 3 bens mais preciosos de uma pessoa: família, negócio e patrimônio, através das ferramentas relacionadas à recuperação tributária, planejamento tributário e holding. O PERSE, para quem não sabe, é um benefício concedido com o intuito de estimular o setor de eventos. Afinal, esse segmento ele sofreu demais com os efeitos da pandemia. Ou seja, muito tempo fechado, controle de quantidade de pessoas e assim sucessivamente. Então, lá em 2021, a Lei 14.148, ela criou um benefício até então nunca visto, confesso. Quem me acompanha sabe. Cara, o PERSE é um benefício e talvez um dos maiores benefícios concedidos nos últimos anos, ou talvez na história desse país, ousaria dizer. Ele teve a sua regulamentação em 2022 e depois tivemos várias discussões a respeito disso. Afinal, o PERSE, quando ele foi criado, ele carecia de uma regulamentação. Ou seja, o benefício foi criado com o intuito de não incidir PIS, COFINS sobre a receita auferido do setor de eventos, e além disso, o imposto de renda e contribuição social. Mas a lei não dizia se era para as empresas do lucro real, lucro presumido, simples, nacional, e determinou que haveria uma regulamentação através de portaria. Essa portaria foi criada ainda em 2021 para 2022, determinando quais eram os quinais que seriam alcançados pelo benefício do PERSE. Afinal, teriam 60 meses, 5 anos de não pagamento através do Instituto de alíquota zero de PIS, COFINS, imposto de renda e contribuição social. Só isso é muita coisa. A empresa teria ali o custo do ICMS, basicamente o ISS, de prestação de serviço, e a contribuição previdenciária patronal, vulgarmente ou popularmente conhecido como INSS. Ou seja, é um estímulo, no mínimo, razoável para as empresas que de fato sofreram durante esse período. E o PERSE ele já começou com uma certa polêmica. Afinal, quando ele foi criado, como a lei não determinou para qual tipo de segmento, ou melhor, para qual regime de tributação ele era direcionado, a discussão instaurada inicialmente foi: alcança o Simples Nacional ou não? Porque imagina o Simples Nacional com essas reduções tornaria extremamente potencializado esse benefício. Ou é só para lucro real ou é só para lucro presumido. A Receita Federal ela se manifestou sob a perspectiva que o entendimento dela que, como o Simples Nacional já é um benefício, e como ela não disse que podia se aplicar para o Simples Nacional, afinal, nós temos que entender, pessoal, que digamos assim, o ente público, ele se baseia no princípio da estrita legalidade, no qual ele entende que aquilo que não permite é proibido. Já a iniciativa privada, ainda sobre a mesma ótica, a análise ela é parecida, mas é totalmente diferente. Olha só, by Dilma Rousseff quase. Que se não é proibido, é permitido. Então cria um conflito. E a análise da Receita Federal é que o Simples não estava inserido dentro da perspectiva do PERSE. E aí instaurou-se discussões judiciais a respeito disso. Ou seja, como a lei não diz que não se aplicaria, se sim ou se não. Eu até defendi na época, pessoal, não vamos entrar nessa discussão judicial, que eu inclusive entendo que há elementos aqui que podem afastar a aplicação do PERSE para o Simples. Vamos fazer uma análise e trabalhar na inteligência de negócio. Esse cara saindo do Simples pode aderir ao PERSE. E várias empresas conseguiram. E depois teve uma segunda polêmica, que é a respeito sobre o cadastro. Porque quando foi regulamentado, foi segregado em 2 anexos, anexo 1 e anexo 2. O anexo 1 bastava você estar constituído durante esse período, ter passado, porque aqui é muito lógico, né, pessoal? Como o intuito do benefício foi prestigiar e dar um estímulo às empresas que tiveram problemas na pandemia, então você deveria estar constituído durante esse período. Ah, Marcos, mas eu fiz um CNPJ em 2022. Cara, tu não passou, né, grande parte dos problemas pandêmicos, então não faz sentido você desfrutar. Primeiro ponto. Então, para o anexo 1, a exigência é muito menor. Basta estar constituído e a sua receita se enquadrar naquelas descrições de CNAE, que é o Código da Atividade perante aí o IBGE.
CNAE, que é o Código de Atividade Exercida pela Empresa. Ponto. Então, simples. Então, no caso, se eu sou do Simples e estou no anexo 1, cara, faz uma análise tributária, será que não vale desonerar PIS, COFINS, Imposto de Renda e Contribuição, pagar ISS ou pagar... A maioria do anexo 1 é serviço, mas se fosse pagar ICMS mais contribuição previdenciária e migrar, análise tributária que nós fizemos várias. Ou, aí a polêmica 2 do PERSE, se caso ela estivesse no anexo 2, haveria necessidade de você ter o cadastro junto ao Cadastor, que é um cadastro das empresas que trabalham no segmento de eventos e turismo perante o Ministério do Turismo. Mas é um cadastro que pouquíssimas empresas possuem. Então, as empresas, e grande parte, por exemplo, os estabelecimentos varejistas, e os bares, lanchonetes, restaurantes, e assim sucessivamente, empresas de transporte de passageiros, sob encomenda, sobre afretamento ou não, estão no anexo 2. E aí a exigência do cadastro, ela acabou afastando várias empresas que, ainda que enquadrada no lucro real presumido, ainda que enquadrada no CNAE, não tinha condição sine qua non. A condição indispensável que é o cadastro perante ao Cadastor. E isso também levou uma demandada ao judiciário questionando que era ilegal, porque não estava previsto na lei. Foi uma normatização através da portaria, e portaria não tem efeito de lei, é uma norma ainda que sob a perspectiva do Código Tributário Nacional, compõe a norma jurídica, mas não é efeito de lei, e ela não tem o condão de regulamentar ou disciplinar algo, ou inovar. De novo, demandada para o judiciário. Mas vamos ficar aqui, para as empresas que possuem o PERSE, porque isso é uma discussão até um pouco ultrapassada, vamos se dizer, na atualidade. Então, para quem possui o PERSE, que possui a redução tributária, eu imaginava, e eu confesso, que o PERSE talvez, e apenas talvez, não resistiria a uma mudança de governo. Porque foi uma perspectiva da conjuntura do, então, Ministério da Fazenda, que se tornou Ministério da Economia e que se tornou depois Ministério da Fazenda de novo. Era uma política econômica do governo anterior. E caso houvesse uma mudança da comitiva, vamos dizer, dos responsáveis pela condução do Ministério da Fazenda agora, poderia não sobreviver a essa mudança. Mas eu não estou pensando pelo lado jurídico, que eu quero falar com você. Estou pensando pelo lado prático. Então o PERSE tiveram mudanças no PERSE, redução, ou seja, alguns segmentos ingressaram, como por exemplo a aviação, e grande parte saiu, bem na virada ali da mudança do governo de 2023. Ele sobreviveu ao 2023 inteiro, para mim aqui foi uma grande vantagem, mas no apagar das luzes, mais precisamente no dia 28 de dezembro, como vocês podem ver, foi editada e publicada a tão polêmica medida provisória 1202, que tratou de alterar várias questões, entre elas desoneração da folha, limite para compensação e revogação parcial, gradativa do PERSE. O que aconteceu com essa medida provisória, pessoal? Ela propôs um encerramento, ainda que antecipado, do PERSE, que nós tínhamos o quê? O PERSE 60 meses contados desde 2022, que iria até março de 2027. Essa medida provisória, ela propõe um encerramento, ou seja, alterando o artigo 4º da Lei 14.148, antes da sua vigência. Mas ela fatiou. Então ela trouxe, a partir, como você pode ver aqui, 1º de abril, deve estar aparecendo na tela, de 2024, PIS, COFINS e contribuição social sobre o lucro líquido deixam de existir. Ou seja, a redução alíquota zero. Então o PERSE, em abril desse ano, deixa de ser tão competitivo, mas eu já quero entrar no mérito jurídico disso. Só estou fazendo até então um histórico, uma recapitulação. Então abril é a data D. PIS, COFINS e contribuição social voltam a ser tributados. E o imposto de renda, ele passa a ser apenas no ano seguinte, porque o imposto de renda ele respeita o princípio da anterioridade anual. Então, como eu propus essa alteração para ser convertida em lei em 2024, eu não posso alterar no mesmo exercício. Vai para 2025. As contribuições sociais, como o caso do PIS, COFINS e contribuição social sobre o lucro líquido, o princípio da anterioridade, ele não é anual. Ele é o princípio da anterioridade conhecido como da noventena.
ou seja, que antecede aí 3 meses. Na prática, né? 3 meses. Então eu consigo dentro desse ano, como ela foi dia 28 do ano passado, eu consigo respeitar sendo convertida em lei durante esse período a partir do mês 4. E o que isso acontece? Acontece um grande problema, porque as empresas não imaginavam, quando foram fazer seus orçamentos, suas perspectivas de crescimento, que elas teriam esse encerramento, porque não houve um indicativo do executivo ou uma discussão sobre encerrar ou não o PERSE. Pegou todo mundo de surpresa. E agora a pergunta que vocês vão fazer é o seguinte: pode isso, Arnaldo? Pode isso, Marcos? Afinal, o prazo era 2027, cara. Vai acabar em 2024, grande parte, e ano que vem acabou, 2 anos antes. E no caso aqui, 2024, 2 anos e meio quase antes do encerramento. Do ponto de vista jurídico, isso pode ou não? Do ponto de vista jurídico, nós temos um artigo que é o artigo 178 do Código Tributário Nacional, e eu vou fazer até uma leitura com você, que eu vou colocar CTN. Vamos pegar o artigo 178, depois eu vou ler algumas decisões. Em que ele prevê o seguinte, e eu faço a leitura junto com você, ele não tem parágrafo, não tem inciso, não tem a linha, ele é bem simples. Prevê que a isenção, salvo concedido por prazo certo. O PERSE foi concedido por prazo certo, 2027, março de 2027. Em função de determinadas condições, o PERSE foi determinado, foi concedido sob determinadas condições, como por exemplo ter cadastro, ter atividade, ter sido constituída durante o período pandêmico, para as empresas que exigem, claro, o cadastro, pode ser revogada ou modificada por lei. A isenção salvo se. Então, no nosso caso, está no salvo se, porque ela foi concedida por um prazo certo e sob condições. Pode ser revogada ou modificada por lei a qualquer tempo observado, disposto. Ali do artigo 104 não vem ao caso. O que ele está dizendo? Se o benefício concedido tiver prazo certo e condições, não pode encerrar antes. Só pode ser não atender esses requisitos, e o PERSE atende. Mas aí você vai me falar, Marcos, mas tem um probleminha técnico aí, professor. Não é isenção, é alíquota zero. Pois é. Veja bem. Aí agora eu vou compartilhar com vocês uma decisão do STJ, pessoal. Isso é até então um tema que está muito bem claro no âmbito do judiciário quanto à aplicação do artigo 178. Que ele diz, já o STJ, que é ilegal essa alteração. Por quê? Fere o artigo 178 se você tem um benefício que está sob condição onerosa com prazo determinado, que é o caso do PERSE, de maneira muito clara. É vedado, não pode revogar um benefício antes, porque você fere o princípio da segurança jurídica, é uma ofensa. Tem súmula do STF, eu já vou chegar lá. Então, tem o STJ, e depois vocês podem analisar essa decisão, ele já entendeu que não pode. Nós tivemos um caso recente que é a lei da informática. Foi a mesma coisa. Foi dado um benefício sob condições para os varejistas de comércio de produtos de informática, foi revogado antes, não pode. Sob essa perspectiva, inclusive a brilhante Regina Helena Costa, né? Brilhante ministra, brilhante no STJ, sob a égide do artigo 178 que eu acabei de ler com vocês. No caso, olha aqui, uma lei até recente, 2015, antecipou em 3 exercícios o fim do benefício fiscal que havia sido concedido para as empresas do ramo de informática, como incentivo à inclusão digital de baixa renda. Para as empresas recorrentes, houve a ofensa ao artigo 178, em que cumpriu condições necessárias e readequou a estrutura de negócio para desfrutar do benefício durante 10 anos. Ou seja, o próprio STF possui uma súmula, que é a súmula 544, que ela diz: isenções tributárias concedidas sob condição onerosa não podem ser livremente suprimidas. Mas aí nós vamos entrar, Marcos, mas é uma alíquota zero. Não é isenção. Aqui eu vou ler para vocês. Esse benefício também tratava de alíquota zero, de PIS e COFINS. E do ponto de vista legislativo, e o próprio STF tem outros julgados, outras decisões, em que equipara a alíquota zero para fins tributários à isenção, do ponto de vista prático. Olha só, a magistrada
a prematura extinção da alíquota zero de PIS e COFINS não se aplica recorrente por força do dispositivo previsto, ou seja, a própria alíquota zero é equiparada, tanto da perspectiva do STF quanto da perspectiva do STJ. O que acontece então, Marcos? O que eu faço? Espero ver, porque a medida provisória ela tem um prazo constitucionalmente previsto no artigo 160, 60 e poucos, que ela tem um prazo de 60 dias para ser convertida em lei, 60 dias contados a partir da data do início do ano letivo, ou seja, ou ela começa a trancar a pauta do Congresso Nacional e caso ela não seja convertida, ou seja, o recesso não conta durante esse prazo. Então, dezembro estava durante o recesso. O Congresso retornou agora dia 5, essa semana, ontem mais precisamente. Então, o recesso parlamentar não conta. 60 dias, se não for convertido em lei, começa a trancar a pauta do Congresso Nacional. Ela pode ser prorrogada por um período igual, não superior, ou seja, mais 60 dias. Então, ela tem 120 dias para se tornar lei. A grande pressão dessa legislação é quanto à questão relacionada à desordenação da folha, que conforme o próprio Pacheco e o Congresso Nacional negociou, eles vão voltar atrás e vão buscar uma outra fonte de custeio, que é muito provável que é a tributação de compras até 50 dólares, para cobrir aqui a continuidade da desoneração da folha, porque envolve pagamento. Então, no caso do PERSE, teria sim essa questão que se de fato a MP vai se tornar lei, mas nem todos estão aguardando isso. Aqui eu compartilho com vocês algumas decisões liminares já foram concedidas, sob a perspectiva que eu acabei de explicar para você. Artigo 78 do CTN, até compartilha, depois você pode buscar essa matéria, em que ela prevê aqui o reestabelecimento e que o benefício vá até 2027. Sob a mesma perspectiva. Pessoal, para quem é advogado, a petição inicial aqui está fácil. Para quem não é advogado, faça a parceria com o advogado, quem é contador. Porque a probabilidade jurídica, e eu não entro no mérito político, ela é muito grande. Por quê? Segundo o artigo 178 do Código Tributário Nacional, não pode terminar antes. Você tem aqui uma grande oportunidade para os clientes, para as empresas que são detentoras do PERSE, de via judicial, partindo do pressuposto que a MP, nesse quesito, ela vai se tornar lei, de prorrogar. Afinal, nós tivemos um caso similar relativo à lei da inclusão digital. Benefício concedido por prazo determinado sob condições onerosas não pode ser extinto antes do prazo, sob pena de violar o princípio da segurança jurídica, inclusive ofensa ao artigo 178 do Código Tributário Nacional. Você gostou desse vídeo? Deixa o link, curta, se inscreva, compartilha. Fazendo isso, você ajuda o nosso canal a crescer e cada vez mais eu estar aqui te ajudando, trazendo conteúdo de valor estratégico para você ganhar dinheiro atuando na área tributária.